Plano de leitura bíblica, dia 12 de abril, números 26 a 29. Números capítulo 26. Novo recenseamento. Depois desse flagelo, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Fazei o recenseamento de toda a Assembleia dos Israelitas, da idade de 20 anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condição de pegarem armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram, pois, nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó: Serão recenseados todos os que tiverem a idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos israelitas ao saírem do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Filhos de Ruben: de Enoque, a família dos Enoquitas; de Falu, a família dos Faluitas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Seus recenseados foram em número de 43.730. Filho de Falu: Eliabe. Filhos de Eliabe: Namuel, Datã e Abirã. Estes são Datã e Abirã, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Arão com os cúmplices de Coré, em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré, enquanto seu grupo perecia pelo fogo que devorou os 250 homens. Isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Filhos de Simeão, classificados por famílias: de Namuel, a família dos Namuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Joaquim, a família dos Joaquinitas; de Zaré, a família dos Zaritas; de Saul, a família dos Saulitas. Tais são as famílias dos Simeonitas, 22.200 homens. Filhos de Gade, classificados por famílias: de Sefom, a família dos Sefonitas; de Age, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Ariel, a família dos Arielitas. Estas são as famílias dos Gaditas. Seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá: e Onã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Farés, a família dos Faresitas; de Zara, a família dos Zaritas. Os filhos de Farés foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Filhos de Isacar, classificados por famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Fua, a família dos Fuaitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Semram, a família dos Semranitas. Estas são as famílias de Isacar. Seus recenseados foram 74.300. Filhos de Zabulon, classificados por famílias: de Sared, a família dos Sareditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias de Zabulon. Seus recenseados foram 70.500. Filhos de José, classificados por famílias: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Galaade; de Galaade, a família dos Galaaditas. Eis os filhos de Galaade: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Sequemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Efer, a família dos Eferitas. Salafaade, filho de Efer, não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafaade: Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Estas são as famílias de Manassés. Seus recenseados foram 52.700. Eis os filhos de Efraim, classificados por famílias: de Sutala, a família dos Sutalaitas;
De Bequer, a família dos Bequeritas. De Teem, a família dos Teenitas. Eis os filhos de Sutala. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim. Seus recenseados foram 32.500. Estes são os filhos de José, classificados por famílias. Filhos de Benjamim, classificados por famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arade e Naamã. De Arade, a família dos Hereditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Seus recenseados foram em número de 45.600. Eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dan, classificadas por famílias. Total das famílias dos Suamitas, seus recenseados foram 64.400. Filhos de Asser, classificados por famílias. De Gemna, a família dos Gemnaitas. De Besui, a família dos Jesuítas. De Beria, a família dos Beraitas. De Eber, a família dos Eberitas. De Melquiel, a família dos Melquielitas. O nome da filha de Asser era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Asser. Seus recenseados foram 53.400. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Gesiel, a família dos Gesielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Geser, a família dos Geseritas. De Selém, as famílias dos Selemitas. Estas são as famílias de Neftali, classificadas por famílias. Seus recenseados foram 45.400. Eis o total dos israelitas recenseados, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra está dividida entre estes, segundo o número de suas pessoas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos darás uma parte maior, e aos que forem menos, uma menor. Cada um receberá uma parte proporcional ao número dos recenseados. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Eles receberão a sua parte, segundo o nome das tribos patriarcais. A propriedade será dividida por sorte entre os grupos numerosos e os grupos menores. Eis os levitas recenseados segundo suas famílias. De Gerson, as famílias dos Gersonitas. De Caate, a família dos Caatitas. De Merari, a família dos Meraitas. Eis as famílias de Levi, a família dos Lobinitas, a dos Hebronitas, as dos Moolitas, a dos Musitas, a dos Coritas. Caate gerou Arã, cuja mulher se chamava Jocabede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Arão, Moisés e Maria, sua irmã. Arão teve filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados os levitas, todos os varões de idade de 1 mês para cima, somaram 23.000. Não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, às margens do rio Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinha sido recenseados antes por Moisés e Arão no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Lei acerca das heranças. Aproximaram-se então as filhas de Salafaade, filho de Efer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manasser, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa.
Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos principais e de toda a assembleia, à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto e não tomou parte na sedição excitada por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família por não ter tido filho algum? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhes disse: As filhas de Salafaade têm razão. Dá-lhe uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Dirás aos israelitas: Se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao seu parente mais próximo em sua família, e este último se tornará seu possessor. Esta será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Anúncio da morte de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Depois de teres visto, será reunido aos teus como teu irmão Arão, porque no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: O Senhor Deus dos espíritos e de toda a carne, escolha um homem que chefie a assembleia, que marche à sua frente e guie seus passos, para que a assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: Toma Josué, filho de Num, no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresenta-o ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia, e o empossarás sobre os seus olhos. Tu o investirás de tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o oráculo de Urim, diante do Senhor. É segundo essa ordem que se conduzirão ele e toda a assembleia dos israelitas. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Tomou Josué e apresentou-o ao sacerdote Eleazar, bem como a toda a assembleia. Impôs-lhe as mãos e empossou-o, assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Dispositivos acerca dos sacrifícios. O Senhor disse a Moisés: Ordena o seguinte aos israelitas: Cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento em sacrifícios de agradável odor consumido pelo fogo. Dize-lhes: Eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 tardes, juntando à guisa de oblação 1/10 de efa de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Este é o holocausto perpétuo, tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro. É no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado. Oferecerás entre as 2 tardes o segundo cordeiro, e farás a mesma oblação e a mesma libação, como de manhã. Este é um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. No dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, com 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, a guisa de oblação e a libação. Esse é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo com a sua libação. No início de cada mês, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, bem como cada touro 3/10 de flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação. Com o carneiro, uma oblação de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo. E com cada cordeiro, 1/10 de flor de farinha amassada com óleo.
Esse é um holocausto de suave odor consumido pelo fogo para o Senhor. As respectivas libações serão de meio hin de vinho por touro, 1/3 de hin por carneiro e 1/4 de hin pelo cordeiro. Esse será o holocausto do mês para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo, a sua libação será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada, com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado para fazer expiação por vós. Tudo isso vós o fareis sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo, de suave odor para o Senhor. Isso se fará além do holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda a obra servil. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo na vossa festa das semanas, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com flor de farinha amassada, com óleo à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode para expiação de vossos pecados, isso sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeito e acompanhados de suas libações. Os sacrifícios do 7º mês. No primeiro dia do 7º mês tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques e de trombetas. Oferecereis em holocaustos de suave odor ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado para fazer a expiação por vós. Tudo isso sem prejuízo do holocausto do mês e sua oblação do holocausto perpétuo, e sua oblação e das libações que devem acompanhar regularmente esses sacrifícios. Esses serão os sacrifícios pelo fogo de agradável odor ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocaustos de suave odor ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do sacrifício para as expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. No dia 15 do 7º mês, tereis uma santa assembleia com a suspensão de toda a obra servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocaustos em sacrifício de agradável odor ao Senhor 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito,
com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quarto dia oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quinto dia oferecereis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e sua libação. No sexto dia oferecereis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sétimo dia oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No oitavo dia tereis uma solene assembleia e a cessação de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto, em sacrifício consumido pelo fogo de suave odor ao Senhor, um touro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeitos, com a oblação e as libações pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. Tais são os sacrifícios que oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, além de vossos votos e vossas ofertas espontâneas, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios pacíficos.